te viu pelas redes sociais, né? Você que está nos acompanhando, certamente viu alguma imagem no seu celular ou então acompanhou aqui, também através do rádio as informações do que aconteceu no dia de ontem. Uma imensidão de terra, né, de verde, de animais foram devastados com o incêndio do dia de ontem. E aqui conosco a gente recebe o Silvio Ricardo Carvalho, Silvinho do Meio Ambiente, ambientalista, está aqui conosco para falar um pouquinho sobre essa situação que é trágica, né, Silvio? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Elias, bom dia a todos, né, que estão nos ouvindo agora nesse importante veículo de comunicação e de informação, que é o jornal de vocês, da Alvorada. Agradeço mais uma vez a oportunidade, o espaço, Elias. E, assim, a questão da monocultura, né, ela precisa ser compreendida quanto a essa relação que tem de ocupar os espaços da natureza, né? As regiões aqui do Quirinópolis, antes das usinas chegarem, já praticamente eram bem desmatadas, né? Essas matas ciliares, poucas que existiam. Algumas áreas que resistem ainda são de alguns proprietários que têm uma certa consciência, né, de preservação. E ela ocupou o espaço que era de pastagem ou de outras culturas, né? E foi feito o EIA-RIMA, né? O Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental. Quando foi proposto, o único que levantou voz com relação ao perigo que a monocultura ia apresentar, né? Especialmente da cana, com questão ao fogo, né? E se eles iriam, né, fazer as compensações ambientais na área para recuperar as matas ciliares, porque a cana afasta, Amanda, só que aí não tem mata ciliar, entendeu? O que fica ali? Fica um outro material de combustão que é imparável, que é o capim braquiara, né? Aí alia-se a cana ao capim braquiara que está no lugar que deveria ser APP. Não existe essas APP, é capim. Se houvesse as áreas, né, de preservação e as reservas legais, como manda a legislação dentro de qualquer propriedade, independente do seu tamanho, às vezes isso poderia ser evitado, esse tamanho, essas proporções de incêndio, né? Aí eu volto a lembrar do incêndio do ano passado, para as pessoas entenderem a importância que tem, né, das matas, né, dessas áreas que tem que recuperar. Não é só, eu vou comprar uma reserva lá no Cafundó do Juda, porque na minha área não tem condições mais de ter. Não resolve isso. Todo mundo tem que ter a sua reserva legal. O meio ambiente não vai agradecer nada você tendo uma reserva, por exemplo, lá no Mato Grosso e desmatando Tocantins, aqui, né? muito aqui foi assim. Uhum. E aí, Elias, o ano passado, esse fogo que pegou aqui do outro lado, né? A gente está falando aqui de um lado mais ao sul do Quirinópolis, do lado mais ao norte do Quirinópolis, um incêndio de grandes proporções no ano passado, queimou cerca de 15 mil hectares. Ontem foi aqui na saída do Caçu, o ano passado foi aqui do lado de Rio Verde, né? Isso. E o fogo só foi possível ser controlado porque ele chegou na região lá da nossa propriedade, e tanto do nosso lado tem uma faixa de mato que era nativa, original, e do lado que divide com o senhor Zé Quirino, o finado senhor Zé Quirino, hoje é a área do Aulo, tinha também outro mato maior ainda do que o nosso, e nasce córregos, né, dentro dele, que desce e abastece, passa antes da fazenda do Cacava e cai na Fortaleza. Lá nesse mato a gente concentrou força, porque eu fui, né, a hora que chegou lá a gente concentrou força e trabalhei como voluntário num domingo, Elias, das 6 da manhã até 21 horas com o corpo de bombeiro. A gente conseguiu fazer o controle dele lá, mas só conseguiu, Elias, sabe por quê, Amanda? Porque o mato era de grandes proporções, e dentro da mata, por mais dificultoso que seja o acesso, se você vai e com a equipe adequada e abafa ele, a própria cobertura vegetal, Elias, ela ajuda a fornecer uma proteção contra esse mal. E o mato fechado, ele não é tão atingido pelas chamas, né? Agora, quando fica isolado os capãezinhos de mata,
quando fica sem APP nenhuma, quando não tem árvore nenhuma, porque com a cana, eles alegam que com a mecanização não tem como ter árvore. Eu acho isso uma grande, porque eu vou explicar prático mais uma vez. A fazenda nossa, Elias, na Serra, é algo em torno de 67 a 70 alqueires. Está lá arrendado para soja. Nós tocamos na propriedade lá, Amanda, 42 alqueires está arrendado. O restante está tudo entregue para reserva ou área de pastagem que não tem gado e está recuperando, entendeu? Se todo mundo fizesse isso, o mundo seria bem mais tranquilo, bem melhor, porque aí, Elias, o mato ele vai, mesmo no período de seca, se tivesse tudo isso, Amanda, e o ouvinte que está me ouvindo aí, não sei se ele compreende, as áreas de matas compostas, elas não deixariam a nossa umidade relativa do ar baixar do nível crítico. E sabe qual que é o nível crítico? 60%, Elias. Abaixo de 60% já não tem condições de vida para ninguém, cara, normal, naturalmente. Já estão com dificuldade. Aí, por que o fogo espalha tão rápido? Primeiro, material de combustão, que é a cana. E fogo em cana, Elias, não tem controle. Não tem controle. Se alguém estiver na linha de frente do fogo e o vento mudar de uma vez, a tragédia acontece, máquina queima, caminhão da usina queima, tudo queima, não tem controle. Pessoas morrem aqui, nós já tivemos pessoas que morreram. O fogo na cana você só combate com contra-fogo. Você tem que pôr fogo em outra área para ele topar, né? E assim ainda tem que associar o vento, se o vento estiver contra, né? Para evitar dele voltar em combustão novamente. Então, só fazendo um parênteses, ontem eu acompanhei, estou num grupo que tem sindicato rural, usina, bombeiros, algumas autoridades, alguns fazendeiros, e eu vi realmente a mobilização deles, a força, a tarefa, né, o empenho deles para combater esse incêndio. É como você falou, muitas vezes as pessoas, né, que se deparam aí, mesmo quem tem experiência no combate ao fogo, né, fica ali de mãos atadas muitas vezes, né, porque você depara ali com aquela com aquela cortina de fumaça e com fogo ali naquela altura, a pessoa praticamente fica sem ter o que fazer a não ser cercar, né? Sim, Elias. A primeira experiência que eu tenho com fogo na minha vida foi no Exército Brasileiro, porque na época de seca a gente estava servindo no Exército e o fogo entrava muito na área do quartel e a gente tinha que acompanhar e apagar, né? A gente que ia para a linha de frente. Foi em Jataí? Jataí. E aí, uma vez a gente foi, eu e um outro amigo de Acreúna, ele é um armário, dessa altura nós éramos do Pelópolis, a gente debandou para um lado, para o fogo não entrar no clube de oficiais, né, de Jataí. A gente estava só, e o fogo mudou desse jeito, né? A gente estava apagando com abafador, aí o fogo veio e mudou o vento, jogou para o nosso lado e a fumaça veio. E aí nós fomos correr para o lado do clube de oficiais, tinha a rodovia. E a fumaça veio muito forte. Aí nós tiramos a camisa, molhamos, passamos, né, no rosto. O Wilson conseguiu passar, que ele é grande, rápido. E eu vim correndo, fui passar. A fumaça me sufocou. Eu apaguei dentro da rodovia. Dentro da rodovia. Quem me salvou foi o Wilson, que não viu sair, voltou, me retirou. A hora que ele jogou nas costas e retirou, ele falando, passou um caminhão dentro da rodovia. Então, e depois lá em casa, quando derrubou o cerrado, né, que foi o que trouxe a gente a gritar em relação ao meio ambiente mais do que a gente fazia, a carvoaria perdeu o controle do incêndio, o incêndio queimou toda a nossa propriedade. Queimou mais ou menos uns 30 alqueires de área da nossa propriedade. E braquiara, né? E foi aí que eu tive a experiência da relação com o fogo da braquiara também. É muito difícil, cara. Fogo não é brincadeira. Fogo não é para ser queimado. Fogo não é para ser posto em quintal. Fogo não é limpeza mais. Hoje tem outras maneiras de fazer isso. A relação do ser humano com o fogo é muito, muito linda, porque foi o fogo que permitiu nós evoluirmos e estarmos aqui. Porque se o ser humano não aprendesse a dominar o fogo, Elias, ele tinha a civilização humana, lá nos primórdios do seu desenvolvimento, tinha sido dizimado pelos grandes predadores. Mas o ser humano aprendeu a dominar o fogo, mas hoje parece que o fogo está dominando o ser humano em muitas situações. Sim, aí é como eu falo da água, né? A relação do ser humano com o fogo, a relação do ser humano de usar a água, né, e dentro de áreas que não são permitidas, hoje não precisa mais, tem que mudar essa concepção.
Nós desenvolvemos desse jeito, mas hoje você não precisa nem do fogo e hoje você não precisa nem mais botar fazenda dentro da APP, porque existem mecanismos que podem trazer a água em qualquer lugar que você botar, se você saber aproveitar o recurso que você tem. Se todo mundo tivesse as preservações, nós não estávamos hoje também nem furando poço artesiano, Elias, porque o lençol não tinha se rebaixado mais, não tinha secado. Hoje não faz cisterna mais em lugar nenhum, Elias, a não ser dentro da Pindaíba. Você não faz mais cisterna próximo, mais alto como era antigamente. As cisternas para todo lado secou. A água ficou mais profunda. Sim, e aí isso tudo corrobora e mostra que o equilíbrio está grande, né? Aí você chega no 30, que é o limite. Qual é o limite do 30, Amanda? 30% abaixo de umidade relativa do ar. Fogo. 30% de velocidade, 30 km de velocidade do vento. O fogo mais ainda. E qual é o outro 30? É 30% de umidade, 30% e 30 graus de temperatura a mais. O 30. Esse nível do 30 é trabalhado como limite, entendeu? Para todo mundo, para o corpo de bombeiros. Então todo mundo tem que ficar em alerta. Baixou, cara, não põe fogo no seu quintal. Hoje nós estamos com a umidade do ar que chega até 12%, Elias, 10%. Por que está assim? Porque não tem nada de reserva de mata em lugar nenhum. E a única que a gente tem ainda, o sistema ainda trabalha como que se tivesse que destruir ela para poder o Brasil continuar produzindo, e esse lobby é vendido pelos países ricos, lá de cima do hemisfério norte, que a floresta amazônica não tem que ser preservada não, e nós aqui vamos destruindo tudo. Destruímos o cerrado não é protegido porque o lobby do agro não permite, e o lobby do agro ele é tão forte, para as pessoas que estão me ouvindo aí escutarem isso, que todo mundo acha que é a indústria que polui, que todo mundo acha que tem que parar de andar de carro, tem que mudar, que os carros poluem, que os gases de efeito estufa, é só o CO2. Você já viu alguém falar do agro? A respeito disso, que o agro é o sistema mais poluidor que existe no mundo? Você sabia que na Terra, nós humanos e o gado que existe, somos 98% dos seres vivos mamíferos que habitam a Terra. 98%. Tem mais gado andando do que ser humano, e o gado é para atender a demanda da gente, para a gente comer proteína, comer carne. E se cada um tivesse um entendimento disso e equilibrasse, eu não estou falando que não tem que ter gado, Elias, tem que ter, mas você tem que diminuir na sua dieta a carne para você colaborar para esse sistema. E nem o meio ambiente, Elias, nem o movimento ambiental fala, nem o movimento ambiental, nem Greenpeace, nem WWF, nem ninguém, nem as ONGs, ninguém fala disso, Amanda, que a agropecuária, escuta isso, Elias, todas as cidades do mundo poluindo, todos os carros do mundo poluindo, Amanda, tudo isso liberando gases, não chega nem próximo, nem perto, é 1% perto do que o desenvolvimento do agro coloca de poluição na atmosfera, inclusive, principalmente a pecuária, porque o que o gado libera, que é o gás metano, ele é mais de 80 vezes pior do que o CO2 para o efeito do aquecimento global. Então, a gente está vivendo num momento muito difícil, Elias. Se o ser humano não mudar a sua concepção urgente de uso da terra e recuperar e devolver os espaços que são de direito da natureza, legais, né? A gente já está passando do limite de não retorno. E assim, Silvinha, a gente teve alguns incêndios, né, esse ano, nesse mês de agosto, que está prejudicando muito a população, além da fumaça, muitas pessoas com problemas respiratórios, né, que foi o fogo lá no aterro sanitário de grande proporção. Opa! E esse fogo de ontem a gente olhava a cidade estava tomada por fumaça, né, e o fogo lá do aterro, querendo ou não, ele é um tóxico, porque são lixos, são vários produtos. Nossa, é gravíssimo. E assim, eles ainda estão olhando porque pode reacender de novo, sim, assim como o fogo ontem, né, para sair do Caçu. O que fazer? Olha,
Vocês lembram de eu falar da experiência que eu tive com incêndio na fazenda? Que queimou o canavial nosso, queimou tudo. Nós ficamos na época de agosto sem nada para tratar do gado nosso, que era gado de leite. A gente tinha uma pecuária leiteira avançada. E esse fogo pegou na metade da nossa fazenda, que já estava derrubado, a outra metade ainda estava com cerrado em pé, que é esse resquício que sobrou nosso e do seu Zé Quirino, nativo. Nós controlamos o fogo e a gente não dormiu durante uma semana, Elias, lá em casa. Tirava leite, voltava para acompanhar o fogo. Fizemos um acero e a gente foi deixando o fogo dentro do mato queimar para ir observando até o próprio sistema ambiental ali de dentro da mata fazer o fogo dissipar, acabar. Mas foi 4 dias a gente trabalhando durante o dia, à noite a gente já tinha feito o acero com grade e trator dentro da nossa área, que é limítrofe com o fogo, e a gente teve que ficar acompanhando esse incêndio dentro da área de mata. E a hora que ele diminuiu, a gente entrou para dentro do mato, Amanda, e com os pés, com pá, com enxada, com abafador, a gente controlou o fogo. Sabe quantos a gente era na fazenda? 3. A área era gigantesca. Então, assim, se fizer um trabalho aí de monitoramento e fizer o rescaldo, não permitir que o fogo... eu vou olhar só a cana. Não, você tem que combater o fogo que está dentro da área de reserva. O que resta, porque já não tem nada, né? E o que tem ainda está sendo destruído, dizimado pelo fogo. Agora, quanto ao aterro, eu posso te dar um exemplo que eu tive no meio ambiente. Aquela trincheira mais antiga que está queimando, a gente tinha isolado ela. Ela pegou fogo quando a gente iniciou, Elias, no primeiro ano. Depois não teve mais incêndio lá. Quando a gente teve no meio ambiente, não teve. Sabe por que não teve? Porque nós criamos, com a gestão ambiental, com o pessoal da SEMA, na época quem prestava o serviço era o Zezinho do meio ambiente. A gente bolou junto, em conjunto, um sistema, Amanda, que fazia o chorume retornar para trincheira desativada, entendeu? E é umidade, né? E o chorume, ele retornava e voltava para o sistema, então ele ia de novo ser escoado e ia ser trabalhado e tratado naturalmente também. E essa mangueira grande, o pessoal que ficava lá no aterro na época, era o Agamenon, era a Miriam, eles ficavam subindo na trincheira e ia mudando ela de lugar, para evitar o que, Elias? O fogo. Nunca mais teve fogo enquanto a gente teve na gestão, uma coisa simples. E ainda fizemos o município ganhar recursos, porque antes o chorume, Amanda, ele era retirado em caminhão, ia lá, aspirava e trazia para Saneago para tratar. Era uma média de 30 caminhão que tinha que tirar todo mês. E era pago o caminhão. E aí a gente bolou isso, sabe? Vendo? Porque eu vivia a situação, eu ia lá. Toda segunda-feira eu estava lá, toda sexta-feira eu estava lá monitorando, olhando. Entendeu? E aí a gente criou esse sistema. E depois, sabe o que aconteceu? Não sei que ingerência que foi, que todo o material foi roubado, Elias. Não tem nada lá mais. A reciclagem que foi deixada, roubaram tudo de lá, os motores, o material que foi doado pela usina, desapareceu tudo, cara. Então, né, quando um trabalho é encerrado, o outro não segue, ou se o outro vem e assume e não dá sequência, porque pela lógica, né, inerente de uma política nociva, que não olha o interesse coletivo para todo mundo, as coisas ficam desse jeito. E aí, desse jeito, Elias, que o fogo está lá, não controla, cara. Você sabe por quê? Porque eles voltou a ativar, que já estava desativado, eles voltaram a ativar a trincheira e voltou a pôr material em cima dela, mano. Ela já estava toda reflorestada, Elias, quando nós saímos. Ela já tinha, naturalmente, Amanda, nós não plantamos nada. Todas as sementes que iam retiradas do lixo, que ia na sacolinha, que era tirada, que foi jogado lá, elas foram, a natureza, ela adapta, né? Você já viu a saída do lixão ali, antigo, desativado? Nós que paramos de colocar lá na época. Vai lá, olha lá hoje. A natureza está lá. A área não pode ser usada, né? Porque tem material contaminante ali de baixo. Mas a natureza, ela vem e cuida do processo. Então, tem condições, tem jeito. Tem que ter, né, vontade, tem que querer fazer as coisas de maneira certa. E as pessoas que lideram, que mandam, Elias, são fundamentais para isso. Se o líder, ele não motiva, ele não vai, ele não apresenta a solução,
Todo mundo acha que no direito de fazer a coisa errada aqui embaixo. Você vai pôr fogo no quintal porque a usina põe. A usina põe fogo. No meu bairro, ontem, a hora que eu entrei, tinha um terreno grandão pegando fogo. Você viu a foto, Elias? À tarde, o cidadão foi lá e pensou assim, eu vou pôr fogo porque já tem fumaça demais, ninguém vai nem perceber, né? A lacana queimando, ninguém está nem aí, eu vou pôr fogo aqui dentro. Você imagina se todo mundo faz isso? A cidade inteira pegava fogo. Então as pessoas têm que ter noção do perigo que é não conhecer a questão da dificuldade que nós estamos passando. E veja bem, eu sou agro, eu não sou contra, mas eu dei o exemplo que pode ser feito, entendeu? Devolvam as áreas, Elias. Se na propriedade nossa, que é 70 alqueires, nós deixamos voltar 25, 30 para a natureza, você imagina uma área aí de 2.000 alqueires, de 5.000 alqueires, de 3.000 alqueires, devolve, refloresta, planta, faz qualquer coisa, ajuda. Eu nunca consegui, Silvio, entender essa questão na prática, essa questão da compensação ambiental que você citou agora há pouco. Muitas vezes a pessoa ela adquire, você citou o estado do Tocantins, né? O proprietário, o agricultor ali, o pecuarista, ele desmata uma área aqui no município de Quirinópolis, por exemplo, e compra uma área lá no Tocantins. A natureza não vai entender nunca, né? Que foi desmatada aqui e uma área lá, na verdade, só foi suprimida, a natureza só ficou no prejuízo, né? Não, vou dar um exemplo mais uma vez da Bacia do Pedras. Quando era o seu Joaquim Quirino, o dono da propriedade, era dele, eles falavam, seu Joaquim, derruba o mato lá em cima da serra, o senhor tem quase 200 alqueires lá, dá para abrir áreas demais. Ele falava assim, não, filho, vou derrubar não, porque se eu derrubar lá em cima, eu acabo com a minha fazenda embaixo. Aí passou para os herdeiros. Uma das filhas que pegou morava em Rondonópolis. Ela não está nem aqui. Ela não mora aqui em Quirinópolis. Então eles foram, derrubaram tudo. Por quê? Porque eles não estão preocupados se a água do Ribeirão das Pedras acabar, eles não estão preocupados se vai fazer um problema aí, vai trazer um transtorno para a nossa sociedade, né? Então eles moram fora. Esses grandes proprietários que têm essas áreas aí, Elias, você pode contar nos dedos os que vivem aqui em Quirinópolis, se você for fazer uma pesquisa. Eles não vivem. Então o sistema, ele privilegia a política nociva, né? De ganância, de quanto mais dinheiro, melhor. Ela trabalha de uma maneira que esse sistema nunca vai conseguir ser restabelecido, Elias, porque eles burlam as leis e depois eles têm condição dentro lá do Congresso de criar as leis, mudar as leis para favorecer eles mesmos, porque são eles os maiores provocadores de danos. Inclusive a Amazônia queima, é desmatada. Então, vamos pensar aqui, todo mundo está ouvindo, quem sabe onde estão as áreas devolutas? A área devoluta é a área que pertence à União, a Amazônia inteira pertence à União. Quem sabe onde estão as áreas devolutas que pode sofrer pressão? É o madeireirozinho que vai lá derrubar e cortar? Não, o madeireiro vai porque tem alguém grande por trás que falou para ele ir tirar, porque, né, sabe que ali vai acontecer algo e ele vai estar protegido. Se ele for preso pelo IBAMA, depois ele está solto. Esse sistema é destrutivo, é nocivo e está acabando com tudo, cara. Tem fogo no anel viário, perto do Credec, nesse momento, recebendo a informação de que o Corpo de Bombeiros está deslocando para lá, tem um foco de incêndio. Você falou agora há pouco, Silvio, da questão do lobby do agro, que é muito forte. O lobby do capital financeiro como um todo, né? Em todas as áreas ali, quem tem o poderio econômico acaba mandando muito. Questionei o secretário José Lucas, do Meio Ambiente, há poucos dias, sobre a secagem ali, a dessecagem de talvez 200 pés de piquis ali, entre Quirinópolis e Paranaiguara. Recebi vídeos, né? Achei absurdo, questionei o secretário, ele me disse que realmente teve uma autorização por parte do Estado, né? Imagina só, 200 pequizeiros, né, produzindo, né? E aí é aquela questão, lógico que a terra tem um proprietário, né? Acho que essa terra está até arrendada por uma usina, salvo engano, né? Lógico que tem todo ali, mas é a questão do poderio financeiro mesmo, né? Sim. Para que eu vou querer pé de piqui se a minha cultura é cana de açúcar? Pois é, né? O piqui não vai me render nada, a cana de açúcar vai encher meu bolso de dinheiro, né? Eu fico louco quando eu ouço isso, Elias, porque você imagina se o cara trabalha no manejo, né, de capim com esses piquis, ele poderia ter os piquis e ter o gado embaixo e ainda ter uma renda extra, né? Além do gado, o piqui, né?
E o piquezeiro, ele tem uma relação incrível com a natureza, Elias. Sabe, o sistema do agro, ele tem mania assim de criar dizeres que viram culturas, tipo assim. Eu nunca entendi, antes de ir para a fazenda, porque eles diziam: o Brasil, se não acabar com a quem vai acabar com o Brasil. Você sabe o que é quem? Você sabe, Elias? É uma formiga cabeçuda, cortadeira, que é mais agressiva do que a saúva, né? Que é a outra cortadeira. Uma é mais vermelha, a outra é mais escura, né? A quem ela é mais difícil porque ela não deixa o morundu, né? Que é um montão de terra. Fica mais visível, isso, né? E a quem não precisa acabar com a quem, Elias. Sabe o que precisa ter na sua propriedade? Piqui. Se tiver o pé de piqui, a quem está ótima. E a quem ela é associada a um trabalho de cuidar do piquizeiro, Amanda. Porque o piquizeiro dá uns fungos naturais brancos. Se você chegar no piqui, você vai ver isso nas folhas. Tipo, parece um lodinho, sabe, branco. É açúcar, o fungo. A quem vai, sobe no piquizeiro e come o fungo e leva o fungo para ela, que é melhor do que ela ter o trabalho de cortar, entendeu? O capim, andar distâncias, derrubar matas para poder alimentar o fungo, os filhotes, né, que vão desenvolver dentro do ninho, com a rainha. Ou seja, tem uma associação. Cara, nós precisamos voltar a conectar com a natureza, Elias. Nós estamos pondo concreto em tudo, cara. Inclusive criando até natureza morta para substituir árvore. Pensa o Quirinópolis na época nossa de infância. Como eram os quintais? Tudo pé de manga, tudo cheio, até aqui no centro você via árvore para todo lado, Elias. O cidadão me compra um lote, tem um bálsamo, o cara tem um bálsamo dentro do lote, que é uma das árvores mais fantásticas que existem, de madeira, de tudo. O bálsamo está lá no meio do lote, lá atrás, Amanda. Sabe o que ele faz? Ele vai lá e derruba a árvore, que a árvore é vista como um transtorno. A árvore é vista como um transtorno, vai cair na minha casa, vai quebrar. Quantas vezes você viu cair um pé de manga aqui em Quirinópolis, que quebrou a casa inteira? Quantas árvores caiu em cima de uma casa aqui em Quirinópolis que acabou com a cidade, acabou com a casa? Entendeu? É isso, a gente precisa ter essa conexão de volta, cara. Se não criar, você adaptou muito bem dentro do seu terreno. O que você fez, Elias? Tem concreto, não tem? Tudo no seu quintal, mas o que você fez? Você foi, criou os tambores e cultiva daquela forma. Aí, sabe o que eu falo para você fazer agora? Vai debaixo do tambor, porque ele é furado, não é? Para descer água. Sim. Perfura o concreto também, Elias. Para a água que você faz lá, para essa água, dentro daquele limite ali, ela voltar a alimentar o freático. Entendeu? As escolas, Elias, elas precisam fazer sistema de captação de água já nessas quadras cobertas. Precisa, para guardar esse material nessa água para usar nessa época. Senão não tem. Você está vendo a hecatombe que se cria? O que você usa para limpar a casa, Amanda? Água. E essa época, como que é? Tudo sujo. A quantidade de uso de energia por conta do ar-condicionado aumenta, a quantidade de uso da água triplica, porque todo mundo quer jogar água para limpar. E o que nós fazemos para devolver para o sistema? Nada, cara. A gente concreta tudo. Aí, Elias, pesquisa aqui no Quirinópolis, nas casas. Quantos tem um jardim que absorve água e tem árvore dentro do quintal e tem árvore na porta? Mas aqui, Silvinho, tem ouvinte falando, mandou mensagem aqui, falando assim, que quem não tem, os prefeitos arrancam também. O prefeito, para você ver, tirou lá na entrada da cidade uma árvore centenária. Nossa Senhora! Ali no Castelo Branco, tiraram todas as árvores da Wilson Barbosa e concretaram de cima tudo, lá. Né? Então, assim, o que a população não faz, aquele que deveria cuidar está fazendo, que é arrancar tudo. Tem ouvinte falando aqui que arrancaram um pé de jatobá lá no Jardim Vitória. Então, assim, tá vendo que até como diz, o próprio legislador tá ali arrancando tudo, né? Pois é aquilo que eu acabei de falar, Amanda. Se você não lidera... nada contra o prefeito Anderson, meu amigo, que inclusive em épocas de escola dele, ele participou de projeto de recuperação de nascentes. Era aluno. Ele e o Paraíba, que trabalha com ele lá na prefeitura.
Mas, né, tem que mudar essa concepção. Porque ali no Castelo Branco... Inclusive porque ele é do agro, se o agro não respeitar esses limites e não trabalhar de forma... Nós vamos devastar o Brasil. O Brasil não é área temperada não, Amanda. Nós estamos em área tropical. Sim. E a gente vê, né, igual ali no Castelo Branco, não havia necessidade de estar arrotando aquelas árvores. Árvore nenhuma. Aquela árvore ali, na época ali do começo da cidade ali, né, muitas pessoas criticaram porque falaram que ia construir não sei o que lá, e tá lá hoje, só os resquícios da árvore que foi derrubada, mais nada, não foi feito nada aqui na entrada da cidade. Na entrada da cidade, ali também onde é a CRER, né, a Secretaria do Estado, tinha uma paineira também imensa, né, que foi plantada lá na época que a gente era aluno ainda, e ela estava lá gigante. Você já viu uma paineira rosa cair, Elias, quebrar e cair dentro da cidade? Ela é uma árvore que a madeira não serve, mas ela é considerada uma árvore perene. O que é uma árvore perene? A aroeira, porque é forte, a aroeira vai viver mais do que porque ela tem, né, o composto mais resistente, então ela dura mais tempo na natureza. Não, uma das árvores mais longevas do Brasil é a barriguda. Aquela árvore bonita lá da esquina do JK, alguém me disse também que será retirada, não sei se é verdade. Sim, né? O IP lá, né? Para passar uma fiação, não sei se procede. Elias, então é isso. As escolas. Ô Elias, eu tô na educação, cara. Fui para a educação, vim para a educação para poder trabalhar dessa forma o aluno, para que ele entenda e compreenda a necessidade de agir tanto com relação ao meio ambiente quanto nas suas escolhas, né, para que o coletivo perdure, né, para todo mundo. E aí, Elias, as escolas aqui do Quirinópolis, tudo, cara, você vai, tem concreto, cara. E aqui, é concreto para todo lado. E tem ouvinte falando, né, Silvinho, que você vê, até nas creches agora vão colocar grama sintética. Já começaram nas praças, né, no Parque da Liberdade, antes era tudo grama, colocou tudo grama sintética. Sim, eu não sei de quem foi essa linda ideia de substituir areia, de substituir não sei o quê, para não dar trabalho, para pôr, porque não dá doença, você põe o sintético. Vai ser muito pior, Elias. Aí que nós estamos afastando mais ainda do contato com a natureza. Aí que a criança que vai brincar vai entender que ela não precisa no futuro brincar com terra. E quando a criança brincava com terra, ela era saudável, Elias. Hoje brinca com celular, não tem contato com a natureza, não tem nada, só vê concreto, tá tudo doente. O mundo tá doente. Cara, é difícil. Vou te falar, bicho, tô desanimado, viu, cara? Você sabe por quê? Quanto tempo eu falo isso com você, Elias? Praticamente as mesmas coisas. Lembra aí. Fala, quantos anos? Uns 30 mais ou menos. E eu desisti, porque eu fui para dentro do sistema, eu fui para dentro da prefeitura, pergunta para mim se eu quero voltar para lá. Nem se me pagar ouro, eu quero. Por quê? Porque eu fui para ser o exemplo, Elias. Você lembra que eu andava de bicicleta? Eu era criticado porque eu não podia andar de bicicleta, eu tinha que ir de carro, porque eu era um cara de certa forma com prestígio da gestão. Por que você vai ficar andando de bicicleta? Plantei árvore para todo lado, Elias. Não ficou uma praça sem árvore, não ficou uma avenida de Quirinópolis sem árvore. Cadê as árvores, Elias? Das praças, das avenidas, cadê? Entendeu? Então... Poxa, eu assumi aquela responsabilidade que eu sabia que ia ser muito difícil, Amanda, que eu queria ser a gota que o finado Souza Gomes falou para mim um dia: Silvio, você é a gota no bico do beija-flor que tenta apagar um incêndio, não desista. E eu fui para lá por isso, porque eu falei, eu vou ser pelo menos essa gota dentro desse sistema para mostrar que tem jeito de fazer as coisas certas, cada um naquilo que ocupa, inclusive com a gestão séria da coisa pública, Elias. Eu nunca tive problema, mas pergunta se eu quero voltar para lá hoje. Eu poderia ter feito muito mais se eu tivesse apoio, se eu tivesse uma Câmara que atuasse comigo. Os projetos meus, nenhum era aprovado, Elias. E eu desisti? Não, fiquei lá, falei, vou ficar. Então não aprova projeto, eu vou fazer, eu vou para a linha de frente. Aí as pessoas achavam que eu queria candidatar a político, porque eu estava andando para todo lado, plantando árvore, pedindo balde d'água para os vizinhos, na porta das casas, das avenidas que eu ia, Amanda, eu abria, batia, você me dá uma água, vem cá para você ver, plantar, molhar a água, parar
vai fazer um benefício para você. Vou molhar. Que dia que molhou? Que dia que a prefeitura quis molhar? Infelizmente, é dessa forma. A alienação é tão grande, promovida por esses lobbies, Elias, que dominam a gente, que eles querem aqui embaixo que a gente fique um contra o outro, Amanda, sabe? E eles fiquem cada vez mais utilizando os recursos, né? 11h42, aqui conosco, Silvio Ricardo Carvalho, Silvinho do Meio Ambiente, ambientalista. Só para a gente encerrar, Silvio, a gente poderia ter relatado aqui, né, os vários danos que nós tivemos, danos ambientais ontem, imensuráveis, conforme a gente falou no começo, né? Animais morreram, pessoas perderam aí financeiramente milhões, né, ontem, só no dia de ontem. Você falou aí de lobby, que a gente sabe que é muito forte, o lobby do agro, o lobby do capital financeiro no mundo, como né? um Só todo, que né? não, no mundo. Legalmente falando, né, eu queria que você falasse o que é possível fazer, né, eu queria abordar um outro assunto agora só para a gente finalizar, a questão do manancial do Rio das Pedras que abastece a nossa cidade, que a cada ano, né, a cada incêndio ali tem sofrido mais. Legalmente falando, o que se pode fazer, Silvio, em termos de mudar a legislação? É possível mudar a legislação, querendo fazê-lo para preservar o que já tem e o que é necessário para a gente recuperar aquilo que já foi perdido no manancial do Rio das Pedras? Elias, com relação à lei, você não pode diminuir a lei federal, que é a maior, né? Mas se você quiser fazer a mais, né, tipo as matas ciliares, né? Os códigos florestais mudaram. Recentemente teve a tentativa do PL da devastação, né? Que no meu entendimento tinha que ter sido vetado total. O governo que está aí ainda permitiu, né, algumas coisas, porque existem os interesses, né, gigantes por trás de tudo isso. Aí, quanto ao Rio das Pedras, já foram feitas diversas ações, Ministério Público, reflorestamentos tentaram, veio verba para ser utilizada, essa verba não foi toda gasta. Sabe quando vai voltar uma verba federal para cá? Nunca. Porque para a época era recurso demais, Elias, que tinha que ser aplicado, Amanda, entendeu? E ele foi bem utilizado? Teve o resultado esperado? Não, por quê? Porque essa verba foi diluída, ela virou fumaça, Elias, que queima nós hoje, entendeu? Então é só fazer as condições do Rio das Pedras recuperar. E você tem que reflorestar toda a área, Elias? Não, pelo amor de Deus, precisa nem reflorestar, Elias. O cerrado ele é muito resiliente. Vai lá, protege, cerca, não deixa o gado descer no Rio das Pedras, cerca todas as nascentes, cerca todas as cabeceiras, façam cacimbas nas áreas, nas estradas que cortam a bacia para evitar, né, o assoreamento, e deixa os espaços, Elias. A fauna anda onde hoje? Você pensa aí que só tem 2% de fauna nativa no mundo, Elias. O resto somos nós e gado, e porco e galinha. A fauna hoje anda onde? Por que os bichos são atropelados nas áreas úmidas na rodovia? Porque eles só sobrou onde a máquina de esteira não podia entrar, Elias. Então é só devolver esse espaço, porque a anta, o lobo-guará, esses animais vão deslocar nessas áreas, eles são reflorestadores naturais, o morcego, entendeu? E se você quer que seja mais rápido, nós podemos fazer igual eu fiz lá em casa, Elias. Você pega a serrapilheira, né, e vai e esparrama com a mão, onde você quer que brota, e deixa isolado. Você acelera o processo, não precisa gastar nada com projeto caro, milhões, nossa, vamos recuperar milhões, tem que fazer um projeto, milhões. É só o cidadão que está ali dentro da área compreender que ele precisa colaborar, porque a família dele hoje, com certeza, vive aqui na cidade. Então é isso, é só cuidar mesmo, né? Agora, legalmente, tem a APA que foi criada, a APA do Ribeirão das Pedras. Toda a bacia foi tombada por lei como área de preservação ambiental. É preciso a prática, então. Só precisa a prática, a lei municipal já está aqui, é preciso botar em ação, em prática. Aí, para botar em prática, inclusive para receber o ICMS ecológico, precisa fazer o estudo da área, o levantamento de casos de estudo da área para criar o projeto. Manda para a SEMAD, para o Estado vai levantar mais ainda a categoria de ICMS ecológico, que está aí, que a gente uniu um monte de produtor aí com o Ministério Público e tombou a reserva lá em cima. O único lugar que tem água cristalina aqui no Quirinópolis é o Fortaleza, Elias. E só em cima da serra.
E em algumas furnas, que à medida que ele desce, vai entrando dentro das áreas agricultadas, ele muda completamente. Mas lá tem, por quê? Porque tem mata, Elias. O pessoal em cima da serra, que tem lavoura, não desmatou, porque eles compreenderam a importância do Fortaleza, que dá nome para a região. Mas à medida que ele desce a serra, ele começa a mudar. Então tem jeito, é só respeitar os espaços da natureza. 11h47, queremos agradecer aqui mais uma vez ao ambientalista Silvio Ricardo Carvalho, né? Muito obrigado por ter vindo mais uma vez, Silvio, conversar com a gente aqui a respeito desse assunto tão importante, né? E tão mal visto, até tão menosprezado por muitos, né? A gente citou exemplo, pequeno ali, a gente estava falando de formiga, de morcego, né? São coisas tão pequenas que formam o todo do meio ambiente, que muitas vezes é menosprezado ali, né? Criticado até, algumas vezes até por classes políticas, né? Mas tudo faz parte do meio ambiente, tudo tem reflexo no que a gente está vivendo hoje, né? Muito obrigado por ter vindo. Sim, Elias, tem aquele ditado que que associa um cacique, né, americano, que fala, dinheiro a gente não come, né? Então é só refletir sobre isso e cada um fazer o mínimo, né? E eu agradeço mais uma vez o espaço, a você, a Amanda, a Rádio Alvorada, né, aos gestores aí da rádio que tem essa visão, e deixa aí o meu apelo, né, para que cada um possa fazer. Um aluno esses dias me perguntou: professor, como eu posso mudar o mundo? Porque eu falo que a gente muda o mundo no lugar da gente, né? Um aluninho do 6º ano, genial, da escola Zé Alçani. Aí eu expliquei para ele compreendeu. Então cada um pode fazer a sua parte, né? É só querer fazer, querer a mudança, transformar. Muito obrigado mais uma vez.